Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, etc. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo, né? Porque hoje a gente vai finalizar a Primeira República, né? Ou República Velha, como é popularmente, né, conhecida. A gente já discutiu isso e vai discutir um pouquinho mais no fim da aula, enfim. Bom, nessa última aula a gente simplesmente vai dar seguimento algo que eu estava comentando com vocês. Eu tentei dar primeiro o contexto geral, né, que é a política dos governadores, é a política do café com leite, voto de cabresto, curral eleitoral, coronelismo, né, que é muito importante. Eu tentei dar todos esses fatores, né, e acontecimentos, diria aspectos até da República Oligárquica, para que nessa aula a gente vá passando presidente por presidente e esse contexto já esteja implícito na mente de vocês, né? Já realmente está inserido no raciocínio de vocês para que cada coisa aconteça. Aula passada, a gente já falou do Prudente de Moraes, né? Quais são os marcos deles. Assim, obviamente, são 11 presidentes, então a gente não vai conseguir discutir a política de cada um e como eles agiam, como eles eram, quais eram as relações com quem, com tal. Não dá tempo. República é um período muito grande, né? Com muita gente para falar e com muito pensamento diferente. Mas não dá para, assim, infelizmente, não dá para abranger todos porque nosso tempo não é tão longo assim. Não diria que é curto, mas também não é tão longo. Enfim, a gente falou da Guerra de Canudos, né, de 1896 a 97, que foi, né, a revolta e uma das coisas mais marcantes do governo de Prudente, e aí a gente vai continuar com cada presidente. Tem presidente que teve uma política econômica muito forte, como Campos Salles. Teve presidente que teve como grande marco simplesmente várias revoltas, né, de insatisfação geral. Vocês vão ver. Enfim, vamos dar uma entrada nisso. Tem 11 presidentes, Campos Salles, Rodrigues Alves, já repeti todos com vocês e vocês vão ver eles minuciosamente aqui. Vamos começar pelo Campos Salles. O Campos Salles ele vai ser eleito, né, em 15 de novembro de 1898, vai finalizar seu mandato também em 15 de novembro, só que de 1902, 4 anos depois certinho. Ele vai assumir o governo em um momento de uma grave crise financeira. Sim, vai ser muito difícil vocês verem o Brasil, ou pelo menos eu falando para vocês que o Brasil está bem, que o Brasil está fora de crise. Assim, eu teria até que pesquisar, sinceramente, para ver um momento bom do Brasil. Porque o que acontece é que o café, né, vai se tornar o principal produto brasileiro, né? O Brasil, a gente viu e sempre faço questão de falar para vocês, o Brasil continua um país agroexportador que ainda foca o produto, a forma de comercialização e de riqueza, a receita deles no campo, né, agropop e tudo isso. Esse lema perdura até hoje e, né, foi algo que começou na nossa época de colônia e também vai acontecer com o Campos Salles, que, enfim, a gente vai estar no momento do café, e o que acontece é que os preços do café oscilavam bastante. Assim como no Brasil, em outros países e assim no mercado mundial, crises existiam, caídas existiam. E o que acontece é que o café tinha um preço muito oscilador. Então, uma hora ele estava muito em alta e outra hora ele estava muito em baixa. Porque, assim, vocês entendem que café não é algo totalmente necessário. Nesse período que a gente está vendo que em outros países está acontecendo a Revolução Industrial, é muito interessante para as pessoas, principalmente, né, para o proletariado, que é a massa trabalhadora, que na época não contava com CLT ou qualquer coisa do tipo, não tinha direitos trabalhistas, eles tinham que trabalhar 12, 14 horas, até 16 horas às vezes. Então é óbvio que café seria um produto, né? Seria algo que eles teriam super interesse em ter, mas ainda assim não era um produto de necessidade. Então, no momento de crise, no momento de aperto, as pessoas logo deixavam o café de lado porque realmente não era imprescindível a sobrevivência das pessoas. E, enfim, o governo vai estar passando por um momento de grave crise financeira, porque não só isso, o preço do café nesse momento vai abaixar, e o café, assim, ele era um produto que era usado para pagar as nossas divisas, ele servia realmente, ele era o lucro que vinha dele, em parte, servia para pagar as nossas dívidas externas. Quem são essas dívidas externas? A gente está falando de Inglaterra, obviamente. Vocês estão vendo que desde assim, Portugal já contraía empréstimos com a Inglaterra quando, né, tinha Brasil como colônia, mas assim,
Vocês também veem que desde o primeiro reinado, o Brasil vai contrair várias dívidas com a Inglaterra. Então a gente viu em primeiro reinado que Dom Pedro I se sentiu na necessidade, porque realmente o preço dos produtos brasileiros, né, da agroexportação vai abaixar, e aí esses empresários, né, esses senhores e tal, eles vão se ver na necessidade de contrair empréstimos com a Inglaterra. Beleza, aconteceu essa crise. O Brasil, além disso, vai perder, né, contra a província Cisplatina, que vai se tornar o Uruguai, eu ia chamar de Uruguai agora, mas eles vão perder nessa guerra e o Uruguai vai se tornar independente, então já é uma grana a menos, o investimento que foi dado, mas que não teve retorno. Logo após isso, a gente tem o segundo reinado, e com isso vai vir a Guerra do Paraguai, como vocês já viram, em que o Brasil também, mesmo com o contingente que tem, e ainda assim, Uruguai e Argentina não vai ter tanta força e tanto preparo militar quanto o Paraguai tinha na época, e mais uma vez vai contrair dívidas com a Inglaterra. Enfim, gente, vão ter várias situações parecidas, e é óbvio que chega um momento em que, né, você tem que pagar a dívida, você está sendo cobrado, e o que acontece é que o Brasil, né, pagando pouco por pouco, chegou no momento em que não tinha mais esse pouco nem para pagar, porque, como falei, o café tinha realmente abaixado. E aí, o que Campos Salles vai fazer? Como eu falei, o principal mesmo do governo do Campos Salles é meio que essa medida econômica que ele vai tomar para tentar equilibrar isso, né, para não deixar o Brasil numa situação muito ruim com a Inglaterra, não dar um calote na Inglaterra e outras coisas. Ele vai iniciar a política de saneamento financeiro, também é chamada de funding loan, como eu coloquei embaixo. A política de saneamento financeiro foi uma medida, assim, que foi até mesmo intermediado pelo próprio presidente da Inglaterra, de tão importante que era. Assim, realmente era algo que a própria Inglaterra viu que o Brasil estava em más condições e não ia ter todo o dinheiro para pagar, então o Campos Salles ele vai até a Inglaterra e vai lá negociar formas de consolidar a dívida. Como que ele vai consolidar a dívida? Através de mais um empréstimo. Ou seja, sim, através de mais de um novo empréstimo, ele vai pagar os juros e o montante dos empréstimos anteriores. Então, ele sim vai até a Inglaterra e vai propor esse acordo em que você me dá uma grana emprestada para eu pagar a outra grana emprestada, que aí eu vou pagar esse valor, esse montante, né, dos empréstimos anteriores, vou pagar o juro desses empréstimos anteriores, e aí eu só fico com esse novo empréstimo, tudo ok? E como falei, né, vocês veem que é algo consideravelmente importante, por isso que vai ser intermediado pelo próprio presidente da Inglaterra. Enfim, eles vão conseguir pagar 3 anos os juros da dívida total, então durante 3 anos eles vão conseguir zerar essa dívida. E não só isso, durante 13 anos eles vão suspender o pagamento com a Inglaterra. Então, durante 13 anos, o Brasil não pagou nada de suas dívidas, dos seus débitos com a Inglaterra, para, né, provavelmente numa tentativa de equilibrar o Brasil para depois começar a gastar ou, né, pagar as próprias dívidas. Não só isso, tinha uma exigência dos banqueiros que começou com o saneamento das finanças públicas. Então, o que é isso? Ele vai, através, né, do funding loan, ele não é só uma coisa que ele vai fechar com a Inglaterra e ponto. Não, gente, vão vir várias ações e medidas e implementações logo após, porque realmente é uma grave crise financeira, a gente não está brincando. Vocês viram lá com a política de ensinamento que estava dando muito ruim, né? Empresas fantasmas foram criadas, golpes foram dados, ninguém queria pagar os bancos depois de ter pegado os empréstimos, enfim, realmente o Brasil ia cair realmente numa grave crise, né? Podendo acontecer piores coisas. Então, através do funding loan, além de pegar esse empréstimo para pagar os juros e montante dos empréstimos anteriores, para dar esse pause, né, na quitação de dívida com a Inglaterra, não só isso, ele vai empreender todo um programa, né? Uma medida realmente para tentar equilibrar o Brasil. Então, primeiro, ele vai empreender um programa de deflação, que é tirar papel moeda de circulação, que, como eu falei, desde a política lá do encilhamento de Rui Barbosa, o papel moeda estava em considerável quantidade nas ruas, o que eu falei pode trazer muita inflação e tudo isso. Então, ele finalmente toma essa decisão de tirar o papel moeda de circulação
ele vai criar e aumentar tributos, então vai criar novos tributos e também vai aumentar os que já existem. Vai reduzir salários e das despesas públicas. Então, os banqueiros lá que emprestaram dinheiro, os banqueiros de fato da Inglaterra, gente, como eu falei, eles vão pegar e vão falar: beleza, você pode ficar 13 anos sem nos pagar, eu dou um dinheiro para você pagar o empréstimo anterior, mas vocês vão ter que começar realmente um saneamento financeiro. E essas são as medidas que eu estou falando que ele vai dar: tirar papel moeda de circulação, aumento e criação de novos tributos, redução de salários e de despesas públicas e elevação de juros bancários. Quais são as consequências de tudo isso que ele vai implementar? Vai ter realmente um equilíbrio do orçamento estatal. Então, por exemplo, durante 13 anos eles não vão ter mais aquela dívida pesada da Inglaterra e vão conseguir, de fato, equilibrar a economia, né? Como eu falei, o orçamento. Não só isso, vai ter um fim dos altos índices de inflação, né? Que, como eu falei, como ele vai tirar o papel moeda de circulação, isso vai influenciar. Mas ainda assim, né? Apesar do Campos Salles, no final, como a gente está vendo, está tentando só equilibrar o Brasil, ou, sei lá, tentar realmente resolver esse problema econômico, essa política de austeridade vai gerar muito descontentamento social, porque obviamente vai afetar diretamente a população. Apesar de a inflação diminuir, assim, as pessoas ainda vão ter que pagar mais tributos, e não só mais tributos, mas mais caros, né? Que vai ter o aumento. Se você era um funcionário público, por exemplo, o seu salário seria reduzido, não só de funcionário público, mas de todos, né? Porque não existia salário mínimo, mas com certeza existia uma média, ninguém era pago fora de proporção. E assim, despesas públicas, enfim, né, gente? E se você fosse contrair um empréstimo no banco, os juros seriam mais altos. Então, realmente, essa política não trouxe contentamento social, ninguém ficou feliz, ninguém sentiu que Campos Salles estava, de fato, resolvendo algo, mas sim começou a sentir no bolso essa diferença. Próximo governo. Esse é o governo do Rodrigues Alves. Gente, uma coisa que também é legal de comentar é que a política do café com leite ela vai ser oficialmente implementada no Campos Salles. Não é muito diferente, né? Porque vai ser Prudente de Moraes. Logo após o Campos Salles, a política do café com leite começa, que, como eu comentei com vocês na aula passada, é aquela situação em que o Partido Republicano de Minas e o Partido Republicano de Paulista, eles revezavam entre o poder. Então, uma hora Minas indicava alguém que não necessariamente precisava ser mineiro, poderia ser de qualquer região, mas Minas tinha que indicar. E no outro, depois desses 4 anos de Minas, os paulistas indicavam e ficava nesse ciclo até vocês vão ver até onde. Mas enfim, essa política de fato vai começar no governo de Campos Salles. Eu nunca vi cair assim, factualmente, nem coloca aqui quando começou a política de café com leite. Mas eu ainda acho que é legal vocês terem essa noção de quando ocorrem as coisas e etc. Apesar de que também não faz muita diferença, porque vai ser logo no segundo presidente. Mas enfim. Quais são os marcos do Rodrigues Alves? Que é esse carinha aqui, né? Caso vocês estejam se perguntando. Rodrigues Alves, eu tô com uma chamando de Rodrigo. Enfim, Rodrigues Alves, ele, em primeiro lugar, ele vai ser um cara que é importante falar que vai perder a filha para febre amarela, se eu não me engano. Ele vai perder por alguma doença epidêmica a filha. E, enfim, isso já diz muito, né, sobre a revolta da vacina e tal, do porquê é esse presidente que vai começar a implementar essas coisas. Mas não só isso, o Brasil vai se encontrar no momento de reforma urbana. Não vou dizer o Brasil inteiro, mas assim, o Rio de Janeiro, que era a capital, que era o Distrito Federal, onde os presidentes ficavam, vai começar a passar sim por uma reforma urbana que foi empreendida por Pereira Passos. Pereira Passos era o presidente do Rio de Janeiro na época, então era o governador, né? Eu já comentei com vocês que na época a intitulação que a gente usa de governador é presidente. Enfim, Pereira Passos, ele era o presidente do Rio de Janeiro. E aí, como eu falei, ele vai implementar uma reforma urbana, em que eles vão tentar deixar o Rio de Janeiro mais bonito. E o que é bonito pro século XIX? A gente tem um século XIX. Século XX. O que é bonito para o século XX, em pleno século XX? É a Europa, com certeza, né? Se até hoje a gente tem aquele toque eurocêntrico, não é em 1900 que não teria isso. Então, o Pereira Passos, enfim, toda aquela reforma vão se inspirar muito no Belle Époque,
que é um momento, né, que uma arte, um estilo arquitetônico, e não só arquitetônico, mas também realmente é na arte em geral, gente, vai ser todo um movimento que vai influenciar, e ele vai não só influenciar no Brasil, mas Pereira Passos vai tentar trazer para o Rio de Janeiro de fato, principalmente na arquitetura. Não só no Rio de Janeiro, gente, se vocês já andaram no centro de São Paulo, se alguns alunos aqui do Arcadas, né, que já pelo menos foram, acho que 1, 2 vezes na semana base do Arcadas, vocês viram como era o centro e viram que, por exemplo, a gente tinha ruas muito espaçadas, o próprio prédio da Sanfran era, né, de um estilo totalmente diferente e tal, que eu apontei aqui seria a Avenida Central do Rio de Janeiro na época. Enfim, ele vai adotar essas medidas realmente tentando copiar como que Paris era na época, né, que era o fluorescente, era o símbolo da Belle Époque. E aí ele vai tentar implementar isso no Rio de Janeiro. Quando ele implementa isso, né, que vocês estão vendo essas avenidas largas e tal, algumas pessoas vão ser expulsas das próprias casas. Então vocês veem, acho que já viram pelo menos, que existiam muitos cortiços, que a população periférica, né, vivia na cidade, mas vivia nessas áreas mais pobres e tal. Só que, enfim, essas pessoas vão ser expulsas para, teoricamente, deixar o lugar mais bonito. Só que a questão é, ninguém transfere eles para outros lugares, ninguém se oferece para construir uma nova casa ou deixar a casa deles mais bonita. Não, eles simplesmente pegam e falam, esse terreno agora que você está vivendo é meu e pode ir embora. E que se foda. E assim, realmente, as pessoas vão ser expulsas das casas deles, tanto que vai formar a primeira favela do Brasil, que vai ser uma favela no Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, que eu também deixei aqui. Essa vai ser a primeira favela do Brasil, e como falei, vai se chamar Providência. E é por isso, as pessoas vão se ver na necessidade de formar, né, essas casinhas, esses ambientes lá no morro, porque eles simplesmente vão ser expulsos do território, né, porque Pereira Passos cria uma cidade mais bonita. E vamos entrar na revolta da vacina. O que isso acrescenta? Eu acho que muitas vezes, gente, especialmente em vestibular, que a gente está tentando passar tudo na decoreba, né, só para poder passar na nossa faculdade que a gente quer, a gente acaba perdendo a noção do sentido da revolta da vacina. Tanto os professores, às vezes, não têm tempo para passar o conteúdo detalhadamente, e aí eu acho que, às vezes, traz um conceito de que a revolta da vacina foi só uma revolta de pessoas burras que não queriam se vacinar e pronto. Quando é totalmente diferente, completamente diferente. Existe uma razão para essas pessoas estarem se motivando a fazer essa revolta, e eu vou explicar agora. Como eu falei, o Brasil ele sofria de várias doenças epidêmicas. A febre amarela, por exemplo, era uma doença que era transmitida pelo mesmo mosquito que a gente tem hoje da dengue, do chikungunya, que é o Aedes aegypti. E assim, a gente ainda sofreu, por exemplo, de peste bubônica, que é uma doença lá do século XIV ou XIII, ai gente, perdão, não lembro direito, não sou de história geral, mas que é uma doença, né, que matou, se não me engano, 1/3 da Europa há muito tempo atrás, e sim, existia a peste bubônica. Não só isso, a gente também vivia com varíola, enfim, várias doenças potencialmente epidêmicas e tal, que era muito ruim, como eu falei, o próprio Rodrigues Alves perdeu a filha dele para a febre amarela. Assim, nesse momento já de reforma urbana, não seria ruim também fazer uma reforma sanitária, uma reforma de saúde pública. E quem se oferece a fazer isso é Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era um cara que, assim, ele era consideravelmente novo na época, mas ele já tinha estudado muito e tinha estudado na Europa, né, por exemplo, em Paris. E ele aprendeu muito dos novos conceitos, sabe? Tipo, ninguém sabia na época que febre amarela era transmitida pelo mosquito, por exemplo. Enquanto ele já conseguiu esses conhecimentos, porque, né, como eu falei, ele já estava lá fora. Quando ele volta, ele promete para Rodrigues Alves que ele vai conseguir acabar com essas doenças epidêmicas e acabar com essa transmissão em massa. E o Rodrigues Alves, não bobo, vai pegar e falar, então beleza, pode fazer. E assim, o Oswaldo Cruz vai se tornar o diretor de saúde e vai cuidar dessas áreas, só que ele vai iniciar uma reforma sanitarista, né, promovendo a saúde pública, muito fora de conscientização. Então, em momento algum, ele vai conscientizar a população do que ele está fazendo. Uma coisa interessante de se falar é que, assim, vão ser várias medidas que o Oswaldo Cruz vai aplicar, não só no Rio de Janeiro, mas
principalmente, como, por exemplo, vocês sabem que peste bubônica ela é transmitida através dos ratos, né? Então, ele vai começar a pagar as pessoas, né? Então, ó, eu te dou tal quantia, normalmente de centavos, alguma moeda da época, para vocês me trazerem ratos. Então, sei lá, um chute, gente. Cada rato que vocês me trouxerem, não diretamente para o Oswaldo Cruz, né? Provavelmente em algum lugar de recolhimento. Mas cada rato que vocês trouxerem vai ser 50 centavos por rato. O que o brasileiro, o que o carioca vai fazer neste momento? Ele vai começar a cultivar ratos. Ele não vai pegar o rato que ele achou na rua contaminado de peste bubônica que vai livrar a cidade do Rio de Janeiro de peste bubônica. Não, ele vai começar a cultivar ratos dentro de casa para vender lá para o governo. Óbvio que depois eles vão descobrir e tal, mas é uma história consideravelmente engraçada. Mas enfim, Oswaldo Cruz vai aplicar várias coisas diferentes e dentre elas ele vai muitas vezes promover a invasão a residências. Então tem essa fotinha aqui, gente, que é uma foto em que eles fazem essas brigadas onde as pessoas vão nas casas de todo mundo e enfiam um mangueirão dentro da casa da pessoa com inseticida, né? Provavelmente não, para matar o inseto, qualquer tipo de transmissor de doença epidêmica, mas ainda assim sem informação nenhuma, gente. Não era algo de tipo, knock knock, por favor, posso entrar para te livrar de uma doença que pode acabar com a sua família? Não, era soco na porta e invasão para poder matar todos os mosquitos. Então, assim, o pessoal da saúde vai começar a promover uma invasão à residência com ajuda policial e ele vai descobrir a vacina da febre amarela, vai trazer para o Brasil e vai querer vacinar obrigatoriamente as pessoas. Então, assim, vocês têm que imaginar que são pessoas, assim, que já estão sendo deixadas completamente de lado, não só de lado, estão sendo expulsas da casa deles, porque, assim, teoricamente, eles deixam o Rio de Janeiro mais feio, né? Não deixam o Rio de Janeiro na Belle Époque. E, enfim, elas já estão insatisfeitas com isso. Não só isso nessa época, a ciência vai se demonstrar um lado muito negativo, porque vai ter o desenvolvimento do darwinismo racial, né? Em que vai ter um lado da ciência que vai tentar buscar razões do porquê as pessoas negras são inferiores às pessoas brancas, então tal tamanho de crânio, que não sei o quê. Então, as pessoas, assim, já estão sendo expulsas das próprias casas, eles estão realmente sendo mal recebidos, então, tipo, em nenhum momento há uma abrangência dessas pessoas de falar, vocês são cidadãos, não, vão para o morro, porque vocês não trazem a beleza do Rio de Janeiro. Além disso, eles vão ter um cunho muito negativo da ciência, né? Porque eles vão ver que a ciência basicamente tenta provar como eles são piores, né, gente? Porque quando a gente fala de uma população pobre, a gente fala de uma população majoritariamente negra, né? Ainda mais da favela agora. E tudo isso, todo esse cúmulo de coisa ainda chega com o fato de que agora as pessoas iam entrar, não só já, né, já entravam dentro da casa, já invadiam a casa da pessoa, agora elas iam invadir e furar o braço das pessoas para aplicar uma coisa que eles nem sabem direito que vai fazer, porque, como eu falei, nunca houve alguma política de conscientização das vacinas. Era algo totalmente novo, ninguém sabia o que significava, o que ia trazer. Não é como se fosse hoje em dia que a gente já tem várias informações concisas e práticas do porquê a vacina é bom, do porquê pessoas têm que se vacinar e porque é uma questão de saúde pública, né? Você não pode contaminar as pessoas assim como se fosse nada, porque simplesmente você não quer tomar vacina. Mas, enfim, as pessoas não sabiam disso, então elas vão ser condenadas a vacinar obrigatoriamente, e não só isso, os caras, né, que eram em maioria casados, né, com mulheres e filhos, eles trabalhavam durante o horário em que a vacina obrigatória acontecia. Então, além de tudo isso, eles pensavam, já não vou repetir, gente, mas além de expulsarem minha casa e tudo isso, agora vai ter macho entrando dentro da minha casa para furar minha mulher no ombro. Não. E, enfim, esse vai ser o estopim, né? Essa coisa da revolta da vacina são vários, como eu falei, são vários descontentamentos, não é algo de tipo, simplesmente não quero me vacinar, simplesmente não quero levar minha família da doença, é algo muito mais profundo do que isso. E eles realmente vão se revoltar, vão ir contra, vão fazer vários protestos. Os militares, né, que vão começar a ser uma camada que vai se demonstrar extremamente insatisfeita com a República Oligárquica, vai apoiar na revolta, vai dar ajuda, e, enfim, uma lei que foi implementada em 31 de outubro de 1904,
que é a lei da vacina obrigatória, logo, alguns dias depois, lá para o dia 10, 11, sei lá, 12 de novembro de 1904, ia ser cancelada porque Rodrigues Alves vai ver que não existe essa possibilidade. E é assim que vai se dar a revolta da vacina. O convênio de Taubaté também é outra política, medida, assim, acho que não importante, porque cai em vestibular, mas interessante de se saber para vocês verem o quão a influência da elite cafeira intervém no Brasil, intervém em suas políticas. Então, o convênio vai ser basicamente um convênio, né, uma reunião de pessoas, que vai acontecer lá na cidade de Taubaté, em São Paulo, que eu só consigo pensar na Grávida de Taubaté, e agora no convênio de Taubaté. Mas, assim, vai envolver pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo e pessoas de Minas, né? Aquele grande eixo sudeste elitista que não dá abrangência para outras regiões do Brasil. Enfim, eles vão se reunir para tentar minimizar os impactos das crises do café, né? Então a gente está falando que o preço do café costumava oscilar muito. E uma hora estava super caro, outra hora estava super barato, né? O que não trazia lucro para os cafeicultores. Então eles vão tentar fazer um equilíbrio entre oferta e procura, porque o que acontece? Os cafeicultores, quando vocês imaginam elite, gente, na maioria das vezes eu quero que vocês imaginem uma elite latifundiária. Eu quero que vocês imaginem uma elite que tem, assim, uma fazenda que não é um negocinho deles. É um território extremamente gigante de não sei quantos hectares que, assim, eles só servem para produzir café, não tem nenhuma realocação, não tem nenhum outro uso social, além de plantar café para produzir café, para ficar mais rico de café. E eles vão começar a produzir, obviamente, em um nível muito alto e muito mais do que o público demandava. Então, gente, o que acontece é que quando você tem muita oferta, o preço diminui, porque aí o público tem muitas opções e ele realmente é muita coisa, então eu posso comprar a hora que eu quiser. Quando você tem muita procura, aí o preço aumenta. Porque aí agora são pouquíssimos, e num sistema capitalista, o mais apto para comprar é a pessoa que tem mais dinheiro. Então, por isso que o preço aumenta. E aí eles vão tentar, né, trazer um equilíbrio para que não haja muita oferta e assim o café fique num preço muito baixo. E o que eles vão, assim, para evitar grandes oscilações dos preços, o que vai acontecer? Em vez dos cafeicultores simplesmente terem um raciocínio de vamos parar de produzir excedentes, vamos parar com esses latifúndios, fazer uma reforma agrária, dar algumas pequenas propriedades para as pessoas poderem cultivar a própria subsistência? Não. Vamos fazer o governo comprar o que está sobrando para ir. É isso. Vocês entendem isso? Vocês entendem o nível de superficialidade da elite cafeeira em pensar de que o problema não era eles que tinham que parar de produzir tanto assim, num nível tão abusivo, tão excedente mesmo, e sim tentaram não, conseguiram fazer com que o governo ajudasse, interferisse diretamente na economia. Então, o que vai acontecer? O governo realmente ele vai comprar o que sobrava de café para poder, né, equilibrar o preço do café. E aí, muita gente já conhece a história de que logo após vai dar errado. Vou dar um spoiler para vocês. O preço do café não vai aumentar e tal. E aí, vocês já ouviram falar que Vargas vai queimar café. Só que a questão, gente, é que é muito importante que vocês entendam que o plano inicial não era queimar café. Apesar de eu estar falando, né, o quão os cafeicultores foram hipócritas e superficiais em achar que eles não precisavam diminuir os excedentes, eles não precisavam fechar a produção deles, ou talvez, sei lá, vamos usar esse espaço que a gente tem aqui para construir uma indústria, por exemplo, iniciar alguma industrialização. Como eu falo, o Brasil continua com aquele pensamento agroexportador colonial até hoje. Enfim, o que eles fizeram foi pensar, governo, compra isso que está sobrando aqui, e aí a gente vai estabilizar o preço no café, e quando chegar num preço muito bom, você vai e vende. Só o governo tinha esse amparato, né, essa grana e essa estabilidade, eu diria, para poder comprar tudo aquilo que no momento não valia nada e ninguém tinha previsão de nada, para poder pensar, putz, aí depois, sei lá, daqui a 6, 10 anos, se eu quiser, eu vendo esse café.
e que se foda. Tanto que, assim, se é Vargas que queima café, o governo dele vai começar lá para depois de 1930, e a gente está falando de algo que vai acontecer em 1906. Então, assim, eles esperam todo esse tempo e o que acontece é que, como eu falei, vai dar errado. O preço do café não vai aumentar, o preço do café vai continuar naquela questão de excedentes, então os cafeicultores nunca vão frear a produção deles, nunca vão ter esse raciocínio lógico. E o que vai acontecer é que no final, lá no governo Vargas, eles vão se ver na necessidade de queimar café, porque não tinha o que fazer com aquilo. Mas é importante falar que o plano inicial não era queimar café. Tem uma questão muito famosa, que foi lá do vestibular do Rio de Janeiro, mas que facilmente, depois do que aconteceu, muitos outros vestibulares poderiam fazer e aplicar nas provas deles, é que eles criaram uma alternativa comentando do convênio de Taubaté, em que uma das alternativas falava assim: o governo comprou café para queimar. Era uma política, enfim, não vou falar certinho, mas era uma política em que o governo comprava café para queimar. E todo mundo foi nessa alternativa, porque, de fato, aconteceu? Aconteceu, mas não era o plano. O governo comprou café para queimar. Não, ele não comprou café para queimar. Ele comprou café com uma ideia de investimento, como uma ideia de não só investir depois, né, mas também para tentar oscilar os preços, como eu comentei com vocês do café. Para, né, como eu falei, o café era aquele dinheiro das divisas. Eles não podiam falir, gente. Era realmente a maior economia do Estado. Ele não podia virar e falar, não, foda-se, tô cagando. Sabe, ele realmente não existia muito dessa possibilidade. Rodrigues Alves tinha que meio que acatar essa decisão. E qual que era a alternativa certa? Era tipo uma alternativa falando, um exemplo do Estado interferindo na economia. Que parece uma alternativa, tipo, essa daqui é a alternativa nada a ver. Mas é real. É importante dizer que a República, ela começa com esses caras que se autodenominam liberais, né, e tal. Para quem não sabe, liberalismo, principalmente econômico, acredita naquela liberdade do mercado financeiro se estabilizar. Então tem uma frase lá, laissez-faire, não lembro, não lembro e nem sei falar, que fala que assim, basicamente o mercado se autorregula, então o Estado não tem que ter interferência nenhuma no mercado, né? Porque no final o mercado ia conseguir se equilibrar. O que acontece é que essas mesmas pessoas que diziam isso, que acreditavam nisso, quando precisaram, exigiram a interferência do Estado. Então, o Estado mesmo se dizendo liberal, a elite mesmo se dizendo liberal, conseguiu com que eles ainda assim interferissem diretamente na economia, né? Literalmente comprando café, que a princípio não tinha garantia nenhuma de que ia valer algo. Não só isso, vocês conseguem ver, como eu falei, a influência da elite cafeeira em conseguir fazer com que o Estado comprasse e, de fato, se arriscasse na economia, que vocês vão ver que vai dar certo, vai dar errado. Nesse momento, gente, também é legal de falar que o Rodrigues... Perdão. O Rodrigues Alves vai conseguir a compra do Acre. Eles vão conseguir anexar o Acre, vão comprar da Bolívia, era da Bolívia, e enfim, vai ser algo muito simples, gente. Não vai ser guerra, não vai ser nada. Simplesmente um cara chamado Barão do Rio Branco, ele dava muito com essas políticas diplomáticas, as questões diplomáticas, de questões de relações internacionais, que hoje a gente chamaria. E ele vai fazer esse acordo vai conseguir fazer esse acordo, essa mediação com a Bolívia, vai conseguir comprar o Acre em 1903, se eu não me engano, por 2 milhões de libras esterlinas. Então é isso, o Acre vale 2 milhões. Mas, enfim, essas são as coisas do Rodrigues Alves. Esses são dois presidentes que a gente pode falar, mas que, assim, não tem muita coisa para discutir, eles não merecem slide para eles mesmos. E, assim, a gente pode passar rápido, que tem o Afonso Pena, de 1906 a 1909. O que vai acontecer é que ele vai efetuar as disposições do convênio de Taubaté, então, como eu falei, ele vai finalizar e vai realmente fechar o convênio de Taubaté e falar, não, beleza, vai acontecer. E vai rolar o Brazil Railway Company, que são a construção de estradas de ferro pelo Brasil, né? Principalmente no Sudeste, gente, sempre imaginem isso. E, enfim, vai ser um projeto de uma empresa brasileira, mas que vai ter muito apoio de um inglês, se eu não me engano, ou investimento de um norte-americano até. Mas, enfim, vai ser esse projeto de construir estradas de ferro para poder ter trem no Brasil.
Nilo Peçanha vai ficar de 1909 a 1910. Vocês podem pensar, putz, nossa, muito pouquíssimo tempo, né? E o que acontece é que ele simplesmente vai ser um presidente substituto. Então, o que acontece é que ele era vice-presidente do Afonso Pena, e o Afonso Pena vai morrer no meio do mandato. Eu não lembro porque, gente, é de uma doença, mas eu não lembro qual a doença, mas enfim, ele vai morrer faltando um ano, né? Faltando um ano para o mandato dele, e vai realmente ocorrer outras eleições, né? Que, como eu falei, gente, quando um cara morre, o vice-presidente tem que convocar novas. Só que ainda assim, o Nilo Peçanha, sendo vice-presidente, ganha as eleições. O que acontece é que Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil, né? Parece algo surreal, porque, né, a gente está falando de 1910 e tal, mas ele se autodenominava mulato, de fato. Não só isso, o apelido dele popular era o mulato do Morro do Coco, que era a origem, o lugar de onde ele vinha. E, enfim, como eu falei, ele se auto-intitulava e tudo isso, então é muito interessante se falar, isso acho que é considerável. Ele foi uma pessoa muito tranquila, né, como vocês veem embaixo. Ele começa o governo em um período muito bagunçado, né, imagina, após logo a morte de um presidente, e ele já fala, farei um governo baseado na paz e no amor. Ele vai ser o patrono das escolas técnicas federais, porque, né, as escolas técnicas, gente, quando você faz um técnico, é para te habilitar para profissionalização, né, para você entrar no mercado de trabalho e tal, com oficinas e tudo isso. Então, é realmente um ensino especializado do que, de fato, você ir para a academia, do que, de fato, você ir para a graduação. Aliás, Nilo Peçanha estudou um período na Sanfran e depois ele foi para a Faculdade de Direito de Pernambuco. Mas, enfim, ele vai criar as escolas técnicas federais porque ele acreditava que realmente as próximas invenções do Brasil, o elevador do Brasil viria de um brasileiro de fato. Próximo é o Hermes da Fonseca. É interessante falar que o Hermes da Fonseca era um antigo militar, tanto que vai ter muito embate para que o Hermes da Fonseca entre, assim, seja indicado. Então vai ser já um momento de atrito entre os mineiros e os paulistas, porque eles vão ficar, não, eu quero esse, não, eu quero esse. E, assim, vai ser realmente, como eu falei, difícil, mas eles vão conseguir, o rompimento não acontece agora ainda. E, enfim, Hermes da Fonseca vai conseguir liderar. Ele vai ficar de 1910 a 1914 e seu grande marco são revoltas. Que em primeiro é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata vai acontecer. O Hermes da Fonseca é esse daqui, tá, gente? O Hermes da Fonseca. Não, a revolta da Chibata vai acontecer em 1910 e vai ser uma revolta da Marinha. Ah, mas o que tem? Que vai acontecer? De novo falando. A Marinha era uma instituição de elite que reproduzia muito da escravidão. Então, vocês iam ver um corpo da Marinha formado por líderes brancos e subordinados negros, né? Então, os marinheiros em si seriam negros. E o que acontece é que dentro da Marinha, essas pessoas negras, elas reproduziam, não as pessoas negras em si, mas era um sistema muito semelhante à escravidão em que eles eram castigados intensamente e injustamente, né? Abusivamente, eu diria. Então existiam chibatadas, prisões solitárias, vários tipos de tortura muito parecidos com a escravidão, e esses negros de fato seriam tratados assim. Até que o Brasil ele vai comprar novos navios que são super tecnológicos para a época e tal, super importantes. E eles vão pegar e falar para esses marinheiros, né, que são negros, irem para a Inglaterra para poder aprender a manusear esses navios, a realmente saber lidar com esses navios. E eles vão chegar lá e vão ver a bondade dos ingleses, né? Que esse sistema que reproduzia a escravidão não existia em outros países. Esses maus tratos, esses abusos não era algo comum nas marinhas internacionais. Então eles já vão criar um raciocínio de que, pô, está acontecendo porque, né, a gente está deixando, não é porque é sistematizado, não é porque é assim em todo lugar e sempre. Mas eles vão voltar e tal, vão chegar com os navios e tudo ok, até que um dia vai rolar o estopim dessa revolta, que é quando um cara, né, um marinheiro negro, ele vai ser condenado porque ele simplesmente bebeu álcool
se alcoolizou dentro de um navio, e apesar de consideravelmente errado, ele vai sofrer um castigo muito abusivo. Ele vai ser condenado a 250 chibatadas, gente. São 250 chibatadas. E, enfim, vai ser uma condenação extremamente abusiva que vai partir do Capitão Batista das Neves. O que acontece é que o Capitão Batista das Neves já era um sádico total há muito tempo. Ele já castigava vários negros injustamente, e não só injustamente, mas, né, abusivamente, como vocês estão vendo. Só que, assim, 250 chibatadas vai ser o auge. E aí, enfim, esses marinheiros, eles vão se ver na necessidade de matar o capitão e realmente se revoltar, liderados pelo João Cândido, né, que é o famoso almirante negro. Eles vão liderar essa revolta, não só matando o capitão, mas eles vão entrar dentro dos navios e vão mirar os canhões para o rio e vão, de fato, atirar. Eles vão atirar 2 vezes no Rio de Janeiro, que, obviamente, vai trazer muito medo para o governo, e assim o governo vai prometer anistia para resolver essa questão. Então vai ficar tudo ok, beleza. Eles mataram o capitão, atiraram no Rio de Janeiro, mas conseguiram anistia, tá tudo ok. O que vai acontecer é que vão surgir outras revoltas militares, como a revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, revolta da Sangrenta. Nossa, gente, tem muita revolta militar. E acontece que vai chegar um dia que o governo vai pegar e falar: quem fez essa revolta, acho que, se eu não me engano, vai ser a da Escola da Praia Vermelha, foram os marinheiros. E aí eles vão suspender a anistia dos marinheiros e vão prender alguns deles dentro de uma cela. João Cândido e mais 17 pessoas vão ser presas. Só que a questão é que eles vão não só colocar esses marinheiros todos em uma cela, mas não só isso, essa cela foi lavada com água e cal, que era um componente químico que, assim, é muito tóxico para o ser humano. Não sei falar o porquê, perguntem para os químicos, que realmente sou horrível em química, mas enfim, era um produto muito tóxico, e aí vai fazer com que 16 pessoas dentro da cela morram asfixiadas. Quem sobrevive é João Cândido e mais um. E, se eu não me engano, esse mais um, ele ainda morre alguns dias depois. O que acontece é que João Cândido vai desenvolver o que eles chamaram de loucura, né? Porque, na época, os estudos psicológicos e psiquiátricos não eram tão avançados quanto hoje. Óbvio que hoje eu consigo imaginar que provavelmente ele teve algum transtorno, né, de estresse pós-traumático. Porque o que acontece é que, imagina, gente, você ficar numa cela e ver todo mundo ao seu redor, pelo menos ver 16 pessoas morrerem na sua frente, asfixiadas. Isso é surreal. Então, João Cândido vai ficar, de fato, com problemas mentais. Ele vai ter que se internar dentro do hospital psiquiátrico, e quando ele sai, né, logo, alguns meses depois, ele sai, e assim, realmente ele leva alta, só que ele nunca mais vai conseguir voltar para a Marinha e tudo. E assim, João Cândido vai viver até 1969, né, gente? Então, o cara era forte pra cacete, de passar por tudo isso na vida, de ser abusado, né, provavelmente durante boa parte da sua vida dentro da Marinha, liderar uma revolta, vencer essa revolta e preso, ver 16 pessoas morrerem, provavelmente 16 pessoas que eram amigas, que eram colegas, passar pela vivência de um hospital psiquiátrico e ainda viver até 1969. E durante todo esse período da vida dele, ele não foi tão reconhecido quanto a gente comenta hoje, né, de se referir, né, o Almirante Negro e tudo isso. E eu acho muito bonita, forte a história dele, especialmente porque tem histórias, né, com os que, na época, quando os marinheiros tomaram os navios e foram atirar com os canhões, eles fizeram uma estratégia lá aquática, uma movimentação aquática, que até um repórter do New York Times, ou seja, ele é gringo, ele vai elogiar e vai falar que foi o melhor ataque é náutico o nome? Sei lá, o melhor ataque da Marinha da vida dele, que a qualidade desses caras era surreal, que, tipo assim, era muito melhor que gringo e tal. Então, assim, é algo muito forte, né, gente? Para vocês verem quanto pessoas negras são resilientes. Outra revolta, né, que a gente intitula de guerra também, só vou desligar meu ventilador, gente, que eu tô com frio, perdão. Mas, enfim, vai ser a Guerra do Contestado, né, que vai acontecer de 1911 até 1915. A Guerra do Contestado já fica mais para aqui, tá, gente? Esse daqui são os marinheiros, esse daqui é João Cândido, é o Almirante Negro, e embaixo a gente fala do pessoal que participou da Guerra do Contestado.
E ali a área que vai acontecer, a área de guerra e a área do contestado. Mas enfim, o que vai tratar, né? O que é essa guerra do contestado? A guerra do contestado vai começar com o fato do Brazil Railway, que eu falei lá no outro presidente, o Afonso Pena, se não me engano. O que acontece é que eles vão pegar e falar, beleza, agora a gente vai colocar uma estrada de ferro do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Só que para colocar essa estrada de ferro, a gente precisa de uns 30 quilômetros, porque de um lado precisa ter 15 quilômetros sobrando e do outro mais 15 quilômetros sobrando. O que acontece é que eles vão expulsar as pessoas desse território, então vai acabar com o comércio, vai acabar com realmente a moradia das pessoas, e eles vão abandonar a obra. A obra, depois de um tempo, vai ser realmente abandonada, ninguém vai voltar. Vocês veem que isso acontece no Brasil até hoje. E vai ficar um território vazio. O que acontece é que essas pessoas desempregadas, essas pessoas que não tinham tanta grana, vão começar a habitar esse lugar. Não só isso, algumas pessoas também que sobraram da Revolução Federalista, que eu comentei com vocês. Então, vai ficar esse pessoal lá, né? O grupo de pessoas desempregadas vai ocupar o ambiente e o governo vai desaprovar. Sim, é muito semelhante com a Guerra de Canudos. E vai ser, de fato, outro massacre, porque o governo não vai aprovar que essas pessoas vivam nesse terreno, por mais que não tenha uso social nenhum para as pessoas, né? Porque era uma obra abandonada. E assim, eles vão lá e vão lutar contra, e obviamente, como eu falei, vai ser mais um massacre em que entre 10 e 15 mil mortes vão acontecer nessa guerra do contestado. Mais dois presidentes para comentar é o Venceslau Braz, de 1914 a 1918. Seus marcos são coisas que não aconteceram aqui no Brasil, assim, enfim. A Primeira Guerra Mundial vai acontecer, né? Vai se iniciar. E, obviamente, isso influencia no Brasil, gente. Apesar do Brasil não ter participado da guerra, influencia, principalmente porque vai ser uma motivação para o surto industrial. O que é o surto industrial? Os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, todos esses países que tinham um certo nome na Revolução Industrial, que estavam começando a avançar, tiveram que meio que dar um pause, né, para poder ir para a guerra, para poder investir na Primeira Guerra e focar nisso de fato. E vai sobrar para os outros países que não estavam envolvidos nem um pouco nessa guerra a vender coisas, não, assim, para eles produzir de fato coisas que não os outros países, Estados Unidos, Inglaterra, não estavam tendo tempo para desenvolver. Então vai rolar um surto industrial no Brasil, porque algumas pessoas vão começar a investir nisso aqui no Brasil, vendo que Inglaterra, Estados Unidos não tinha tempo para produzir essas coisas que eu estou falando. Tanto que é por isso que muitos imigrantes, né, gente? Aliás, venho lembrar para vocês que a época de imigração continua nesse período de república, continua sendo algo muito frequente. E essas pessoas, assim, como eu falei, vão vir a princípio para trabalhar com café, mas com esse surto industrial vão vir para São Paulo também para viver, assim, trabalhando em indústrias e tal. Tem uma frase até, uma frase não, um pequeno parágrafozinho assim da Lilia Schwartz que eu achei legal de condensar essa questão, que é: até hoje em São Paulo se come uma boa pizza nas noites de domingo, uma macarronada no almoço de sábado, com direito também a quibe e tabule mais ao anoitecer, e um arroz ao chop suey. Café da manhã se completa com uma passada na padaria do português e a salada fica melhor com azeite espanhol, que é para mostrar, né, essa diversidade cultural que São Paulo vai sofrer porque muitos imigrantes vão começar a frequentar esse território, né, gente? Mas, enfim, vai rolar esse surto industrial e não só isso vai rolar o ciclo da borracha. Que esse, sim, gente, vocês estão certíssimos em chamar de ciclo, porque eu sempre comento para vocês que a gente chama ciclo do açúcar, sendo que o açúcar nunca fecha, o açúcar continua sendo uma questão muito importante para o Brasil, um produto importante até o século XIX. E, enfim, o ciclo da borracha vai acontecer porque a borracha ela já era produzida nos Estados Unidos, já era produzida na Inglaterra, já era produzida nesses países. Só que, como eu falei, eles não vão ter tempo. Se não vão ter tempo para a indústria, muito menos vão ter tempo para cultivar o que vem da borracha. E aqui no Brasil, lá no norte, lá no Acre e Amapá, não lembro exatamente a região, sinceramente, vão ter, né, o advento das seringueiras, né, que são árvores
que contém látex e tal, então eles realmente vão começar a produzir borracha para exportar para os outros países. E, gente, isso vai trazer uma receita muito grande para o norte, a ponto de que, se vocês forem ver, hoje um dos nossos principais polos tecnológicos, de fato, de produção de eletrônicos e tal, fica no norte, até por causa dessa grana que eles conseguiram cultivar lá na época do ciclo da borracha. Só que esse ciclo da borracha tem início e tem fim, principalmente porque, como eu disse, logo após, quando a Primeira Guerra acaba, logo eles começam a produzir a própria borracha, e aí a seringueira não continua não tão em alta assim. Próximo é o Delfim Moreira. Seus marcos é a Conferência de Versalhes, né, que vai se dar, então o Tratado de Paz dos países, né, contra a Alemanha, que simplesmente vai ter que assinar à força. E o período de greves gerais, porque, como eu falei, o pessoal vai começar a trabalhar na indústria, só que vai começar a ver que a indústria é algo extremamente abusivo, né? Que você se vê preso 12, 14, 16 horas dentro de uma rotina de trabalho, e vai trazer uma negatividade, vai ser um período muito forte de greves realmente gerais, gente. Tem várias para falar. Tem essa daí, que eu vou até pegar o nome aqui, gente, que é a greve geral do enterro do sapateiro Martínez. Em 9 de julho de 1917, a polícia matou o jovem sapateiro anarquista Antônio Martínez quando ele participava de um piquete durante a primeira grande greve operária no Brasil. A greve foi iniciada pelas tecelãs, que reivindicavam aumento salarial, regulamentação do trabalho feminino e infantil, jornada de 8 horas e direito de organização sindical. Na foto, parte de cerca de 10 mil trabalhadores que pararam no centro de São Paulo no enterro de Martínez. Portavam bandeiras negras, símbolo do movimento anarquista. Então vocês vão ver que nessa época também vai ter uma ascensão do movimento anarquista dentro do Brasil. Próximo que a gente pode falar é o Epitácio Pessoa, né, que vai ficar de 1919 a 1922. Coisas que vão acontecer, por exemplo, no período dele é, né, a Semana de Arte Moderna, com... Nossa, eu esqueci o nome. To Be or Not. Várias coisinhas assim que vocês já estudaram, vou estudar com o Douglas. Eu nem lembro o resto. Nossa, esqueci tanta coisa. Carlos Drummond de Andrade. Ele tem um poema mal famoso, né? Que não faz sentido nenhum. A Pedra. Tem isso. Mas enfim. Não só isso, Epitácio Pessoa, um grande lixo, vai proibir negros na seleção brasileira, né? Então vai rolar a Copa Sul-Americana nessa época, ele vai proibir a participação de negros. Provavelmente perderam, né, gente? Mas, enfim, e não só isso, vai ter o início do tenentismo e, como grande símbolo do tenentismo, a revolta do Forte de Copacabana. Tenentismo vai ser um movimento de parte dos militares que vai iniciar com o não apoio do Arthur Bernardes como presidente. O que acontece é que os militares, né, como eu falei lá no início, eles vão começar a desapoiar esse governo, vão achar que está civilista demais, não sei, não vão gostar das políticas aplicadas e tudo isso. Então eles vão ficar muito descontentes com essa situação. E não só isso, o Epitácio Pessoa vai começar a pensar em indicar o Arthur Bernardes para ser presidente, o próximo presidente. Só que o que acontece é que provavelmente as pessoas estavam no direito de indicar o Arthur, só que eles ainda não queriam. Então eles divulgaram cartas falsas falando que era do Arthur Bernardes, em que o Arthur Bernardes falava mal dos militares. E o que acontece é que os militares vão acreditar nessas cartas falsas e vão começar a falar, não, você não pode aceitar o Arthur como presidente. Eles vão realmente fazer um pedido e vão falar, não queremos. Só que o que acontece é que quando a gente fala desses militares, a gente também fala que são um grupo de pessoas que não teve apoio da alta patente. Então a gente não fala de marechal, a gente não fala de outras patentes que eu também não sei o nome, porque eu sou muito ruim nisso. A gente fala de tenentes. Então foi algo mais de uma camada média, né? Uma camada mais popular. E por isso que a gente chama de tenentismo, porque foi um movimento realmente causado popularmente pelos tenentes, por essa insatisfação geral pelo governo e tudo isso por várias razões, gente. E um dos grandes marcos é realmente a revolta do Forte de Copacabana, que também é conhecido como os 18 do Forte, porque nessa imagem que vocês veem aqui, é isso daqui mesmo, vai acontecer em 5 de julho de 1922, 28 tenentes rebeldes
que participaram dessa revolta contra o governo do Epitácio Pessoa e o poder das elites regionais. Então é importante falar que os militares estavam muito insatisfeitos com essa república oligárquica, né? Com esse governo de poucos que só girava e alternava entre eles. Então, o que vai acontecer? Eles vão se recusar a capitular, que é um ato lá do exército que eles têm que fazer, mas enfim, eles vão se recusar. Eles vão picar a bandeira do Brasil, distribuir entre si os pedaços e vão sair, né, 28 pessoas do Forte de Copacabana em direção ao Leme, que estavam dispostos a enfrentar quantas pessoas? 4.000 soldados legais do Brasil. Então, são inicialmente 28 pessoas contra 4.000 soldados legais do Brasil. Enfim, na Avenida Atlântica, 10 vão desistir. Dos 18 restantes, incluía um civil. Então, eram 17 militares e um civil que aderiu ao movimento e assim, viu o pessoal andando na rua e decidiu entrar nesse movimento aí. Mas, enfim, eles continuaram a caminhar. Assim, no tiroteio que se seguiu, né, obviamente, 4.000 pessoas contra 17, né, 18 pessoas, contando o civil, na verdade, 2 vão sobreviver, e a Marcha dos Tenentes dividiu a oficialidade e deu início a um ciclo de revoltas militares que acabariam por derrotar a Primeira República, né, porque vocês vão ver que ele vai ser um grupo de pessoas que vai ser importante para acabar com a Primeira República. Mas enfim, essa é a revolta do Forte de Copacabana, né? Vão sobrar só 2 pessoas, mas ainda assim vai ser uma motivação, né? Não sei direito como se chamar certinho, mas é realmente ver essas pessoas resistindo, né? Ver que mesmo eles vendo que existiam 4.000 outros soldados do outro lado, eles ainda continuaram caminhando e continuaram enfrentando o exército. Enfim, logo após começa o governo de Arthur Bernardes, então sim, ele ainda consegue ganhar. E vamos continuar com várias revoltas tenentistas, como eu falei. Vou até pegar alguns nomes para vocês. Peraí. Ah, que delícia. Eu desmarquei as coisas. Tirei o coisa. Mas enfim, a gente vai ter várias revoltas, movimentos militares, como a revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, que eu falei, a revolta dos sargentos, a Primavera de Sangue, enfim, como eu falei, várias revoltas militares, então eles vão começar a tentar, de fato, interferir na política brasileira de qualquer forma. E a mais famosa delas vai ser a coluna Miguel Costa Prestes, entre 1925, que vai perdurar até 1927. O que acontece? Vai iniciar com um grupo de pessoas militares lá do sul, então eles vão ser tipo de São Borja, algumas cidades mais do interior mesmo. São Borja é a cidade até do Getúlio Vargas. Eles vão se ajuntar e vão decidir, né, se reunir contra, de fato, o governo político e tudo. Conforme eles vão ajuntando as pessoas, eles decidem meio que realmente fazer uma caminhada pelo Brasil inteiro divulgando informação. Um dos grandes líderes, né, seria esse Miguel Costa, e não só Miguel Costa, como Luiz Carlos Prestes, que vai ser, gente, um nome muito importante para a história que vai se seguir, principalmente em Era Vargas e também um pouquinho após isso. Mas, enfim, essas pessoas vão se reunir e, assim, eles vão andar 25.000 quilômetros pelo Brasil inteiro, divulgando informação, protestando contra o governo. Então, eles vão chegar em áreas que as pessoas nem sabiam direito que eles estavam vivendo o coronelismo, sabe? Para eles estava acontecendo e era isso, era assim que era a vida, sabe? Enfim, eles vão espalhar muita informação e não só isso, eles vão unir muita gente. Então, o Luiz Carlos Prestes até vai ser conhecido como Cavalheiro da Esperança. Ele vai ser reconhecido desse modo. Aqui tem a coluna Prestes Miguel Costa atravessou o país, percorreu mais de 25.000 quilômetros e cruzou 12 estados brasileiros em 2 anos. Transformou-se no símbolo dos tenentes que desejavam ver o Brasil mudado. Ganhou a admiração dos setores médios urbanos e converteu Luiz Carlos Prestes no Cavaleiro da Esperança. Então eles vão trazer muita informação. Vai ser uma forma de, como eu falei, resistência de fato.
Só que ainda assim, eles nunca vão enfrentar, eles não vão chegar no Rio de Janeiro, eles não vão invadir o Rio de Janeiro, porque de fato eles sabiam que eles não tinham força militar para isso, eles não tinham abrangência militar para isso. Então, simplesmente eles vão ficar rondando o Brasil até um ponto em que, assim, vai reunir cerca de 1.500 pessoas até. Então, vamos partir desse grupo pequeno, né, de pessoas lá do Sul e vai conseguir arrecadar 1.500 pessoas, vão conseguir andar mais de 25 mil quilômetros. Só que vai chegar um momento em que a população vai abaixando e a última parada deles, que tá aqui pequenininho, vai ser lá Mato Grosso e vai estar em cerca de 500 pessoas e essas pessoas vão se exilar na Bolívia. Então eles vão fugir para a Bolívia, né, para não ter resistência do governo e terminar num fim triste. Agora a gente vai chegar no Washington Luiz, o último presidente da República Oligárquica. Ele não tem muitas coisas além do golpe que vai sofrer, mas, enfim, ele vai tomar em 1926 e vai ficar até 1930. Vai ser fundador do Museu do Ipiranga para tentar contentar os paulistas, porque a questão é que ele era uma indicação de Minas e não só sendo uma indicação de Minas, ele era do Rio de Janeiro. Então achava que ele era muito paulista, na verdade. Ele é uma indicação de São Paulo e os mineiros vão achar que ele é muito paulista. Perdão, gente. Mas enfim, ele vai criar o Museu do Ipiranga, ele vai fazer força contra a oposição. Então é engraçado falar que o Arthur Bernardes, vocês viram que ele vivia no período de Coluna Prestes. Então ele tinha que viver muito atento às coisas. Então tinha lei de censura, tinha várias coisas. Quando o Washington Luiz entra no governo, ele acaba com a lei de censura, só que logo após isso vai sofrer oposição forte. E aí ele vai, de novo, aplicar a lei da censura, que também é conhecida como lei da acelerada. Mas, enfim, nada muito importante. E em 1929 vai rolar a famosa crise, né? A quebra da Bolsa de Nova York vai acontecer e isso vai chegar nos cafeicultores, isso vai chegar na política externa, no sentido de que, como eu falei, se o café já não era prioridade antes, agora ele não seria muito menos, né? As pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam em situação de desespero. Então não ia rolar isso. E não só isso, o presidente falou que não ia dar auxílios aos cafeicultores, né? Porque, como falei, os cafeicultores, ao invés de tentarem pensar em produzir menos acidentes ou qualquer coisa do tipo, eles achavam que o governo tinha que ajudar por obrigação. E é óbvio que descontentar a elite ia descontentar e trazer muita coisa. É engraçado se falar também que um dos marcos do seu governo é que o Washington Luiz foi atirado pela amante. Então, sim, ele saiu com a mina dele lá um dia e tal, e essa mina foi, e acho que por razões de infidelidade, foi e atirou em Washington Luiz. Mas enfim, o que vai acontecer? Ele vai fazer o governo dele e no final vai rolar uma questão sucessória. O que acontece é que, como eu falei, Washington Luiz era uma decisão dos paulistas, então, portanto, era a vez por direito dos mineiros. Só que ele vai falar, acho que eu tô pensando em indicar outro paulista, hein? Que seria Júlio Prestes. Ele estava pensando em indicar os Júlio Prestes e tal, só que eles já falaram, os mineiros, não vai rolar, não é? Só que vai ficar um embate. O que acontece é que no final de tudo, o Washington Luiz continua sim indicando o Júlio Prestes, e aí os mineiros pegam e falam, vocês vão fazer o Júlio Prestes, então a gente vai fazer uma oposição a vocês com a Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai juntar mineiros, né? Vai juntar o pessoal do Sul, sulistas, porque Getúlio Vargas era do Sul, né? Eu falei que ele era de São Borja e tal. Vai juntar paraibanos, porque o vice-presidente, né, do Getúlio Vargas seria João Pessoa. E vai juntar os militares também, né? Porque, como eu falei, os militares tiveram envolvimento nessa Revolução de 1930. O que vai acontecer no final? Que vai rolar a eleição, né? A corrida para a eleição, e Júlio Prestes vai ganhar por 1 milhão de votos. Getúlio vai conseguir 750 mil. Mas, gente, é interessante se falar que, assim, o número de votos nessa época rondava entre 250 mil a 500 mil votos. Aí agora vocês me vê, 1 milhão de votos de um lado, 750 mil do outro. Da onde surgiu o voto? Ninguém sabe. Mentira. É pelo golpe, é pela Comissão Verificadora de Poderes, que servia mais como uma comissão garantidora de poderes, né? Que realmente foi isso que foi.
E é isso que aconteceu. Getúlio até pensou em recorrer, falando, não, Prestes, você meteu o golpe, você está fazendo voto falso. Mas ele também meteu voto falso, então estava tudo um do lado do outro, e é isso. O que acontece é que vai passar um tempo, e aí João Pessoa vai morrer, acho que lá na própria terra dele, lá na Paraíba. Enfim, eu sei que é no Nordeste. Ele estava indo comprar uma cocadinha lá, um docinho e tal, para adoçar a vida. E o que acontece é que um cara vai lá e vai atirar nele, vai literalmente matar. O fato é que esse cara que mata João Pessoa, mata porque João Pessoa estava saindo com a mina dele. E todo mundo da cidade desse cara tinha descoberto que João Pessoa estava saindo com a mina dele. Então, o único modo, né, do homem corno se adequar na sociedade, não trazer medo, né, tipo, conseguir sua honra novamente, né, era indo atrás e matando o cara. Então ele foi e matou João Pessoa. Só que, né, Getúlio Vargas, grande estrategista que vocês conhecem, que vocês vão ver, logo vai falar que foi um golpe, que foi uma tentativa do Júlio Prestes de realmente aniquilar a oposição ou qualquer coisa semelhante a isso. E Getúlio Vargas e toda aquela aliança liberal, os militares, no dia 24 de outubro de 1930, vão retirar o Washington Luiz, que ainda não tinha saído não tinha acabado o mandato dele, vão retirar o Washington Luiz, acho que vão mandar com que ele seja deportado, tal, e ir para outro país. E vão tirar a posse de Júlio Prestes, de forma que os militares vão vão ajudar nessa revolução e vão fazer com que o Getúlio Vargas se insira nesse governo provisório. E, enfim, é assim que vai se dar a Primeira República, é assim que vai finalizar, né? As próximas coisas a gente comenta na aula de Era Vargas e como ele vai iniciar o governo dele. A gente tem essa questão, né, do que seria essa Revolução de 30, né, porque mais seria um golpe. Que é muito confuso, gente, discutir essa questão, eu precisaria estudar mais. As pessoas normalmente chamam de revolução. A questão é que foi um golpe mesmo, porque Prestes tinha direito, né, ele foi eleito a presidente, mas ainda assim foram eleições completamente falsificadas, né? Então, Prestes ganhou 1 milhão, Getúlio ganhou 650 mil, números fora de proporção. Então, já vem de, né? Se for pensar no que é inválido, toda a República Oligárquica praticamente foi inválida. Mas ainda assim, a gente fica nessa questão de golpe e revolução de 1930. Uma coisa que eu também acho interessante, né, que eu falei que eu ia trazer um pouquinho mais para essa aula, era a questão de eu chamar esse período de Primeira República com vocês. Eu comentei na aula, na primeira aula, que eu ia tentar chamar de Primeira República, porque o antigo nome, né, o nome que dão, que é República Velha, foi um nome que não só traz um cunho negativo para o título, o que não é muito legal, né? Quando a gente chama os períodos da história, todos os períodos têm seus pontos negativos respectivamente, gente. Nada é perfeito. Não significa por isso que foi um período que tenha que ter um nome tão parcial assim. E não só isso, não foram pessoas com propriedade, né? Não foram pessoas estudadas que deram esse título para esse período para ter realmente alguma propriedade para o título. Não, foi um nome intitulado pela Era Vargas, né? Para eles tentarem fazer uma propaganda no sentido de que esse período que vocês viveram antigo era muito ruim, era uma república velha, conservadora, antiquada. Agora a gente vai viver algo bom, a gente vai viver algo melhor. Então foi algo que foi dado pela Era Vargas. E tem, mais uma vez, eu já falei para vocês que eu uso esse livro como base, né, da Lilia Schwartz. Ela fecha esse capítulo da República Velha, da Primeira República, falando algo muito interessante, muito conciso, que é o antropólogo Claude Lévi-Strauss, no livro O Pensamento Selvagem, afirma que o homem é animal classificador. Primeiro classifica e depois dá sentido e encontra utilidade. República Velha foi o nome que vingou durante bom tempo. A forma como os homens do Estado Novo viram a si mesmos, viram primeiro a si mesmos, e numa operação de noves fora, definiram tudo o que os antecedeu. À maneira de Narciso, acharam feio o que não era espelho. Hora de fechar esse período polêmico e ambíguo, porém igualmente afirmativo na batalha por direitos, pela construção da distinção entre as esferas pública e privada, pela luta em busca do reconhecimento da cidadania.
Não por acaso a rua se converteu em local privilegiado, recebendo a moda, o footing, a vida social, mas também os jornaleiros, os grevistas, as manifestações políticas e as expressões da cultura popular. Melhor optar por Primeira República. Primeira, pois teve protagonismo do início, para o bem e para o mal, e porque ensejou novas e múltiplas formas de exercício da cidadania. Então, assim que ela finaliza. E vamos para as questõezinhas. Eu acho, gente, que essa aula vai ficar longa. Eu contei os slides, né? Quando a gente fez uma aula aí de segundo reinado, a gente estava com 17, foi muito e tal, tentei correr. Mas eu ainda achei que eu coloquei muita informação nesses slides aí. Então, eu vou fazer só uma questão que ainda é mais para vocês centrarem no texto do Lima Barreto. Tentei trazer uma interdisciplinariedade entre literatura e História do Brasil, porque esse é um texto do Lima Barreto e tal, um autor muito bom. E, enfim, eu gostei mais do trecho do que da questão em si. E é uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Na Brusundanga, como no Brasil, todos os representantes do povo, desde o vereador até o presidente da República, eram eleitos por sufrágio universal. E lá, como aqui, de há muito que os políticos tinham conseguido quase totalmente eliminar o aparelho eleitoral, este elemento perturbador, o voto. Julgavam os chefes e capatazes políticos que apurar os votos dos seus concidadãos era anarquizar a instituição e provocar um trabalho infernal na apuração por quanto cada qual votava em um nome, visto que, em geral, os eleitores têm tendência de votar em conhecidos ou amigos. Cada cabeça, cada sentença. E para obviar os inconvenientes de semelhante fato, os mesários de Buzundanga lavravam as atas conforme entendiam e davam votações aos candidatos conforme queriam. Às vezes, semelhantes eleitores votavam até com o nome de mortos, cujos diplomas apresentavam aos mesários solenes e hieráticos que nem sacerdotes de antigas religiões. Então, essa daqui é uma sátira, né, gente? Produzida pelo Lima Barreto, que chama esse território de Brusundanga, mas que é, né, como ele falou logo no início, uma referência ao Brasil. Vamos para a questão. Todas as alternativas contêm informações que confirmam o comportamento eleitoral criticado na sátira de Lima Barreto, exceto em. Essa questão, ela pergunta, quando você lê, gente, esse negócio, você já tem que pensar, república oligárquica, como eu falei, políticas governadores, todo esse negócio. E aí ele quer a coisa que não confirma o comportamento eleitoral que o Lima Barreto critica. Qual que é o comportamento eleitoral que o Lima Barreto critica todo esse período que a gente está estudando? Então, vocês vão ver o que não condiz com o período que a gente está estudando nessa questão. Letra A. O domínio político dos coronéis rurais garantia a mecânica eleitoral fraudulenta operada através do voto de curral. Ah, tá correta. Existia um domínio político dos coronéis rurais e esse domínio político dos coronéis tinham garantia mecânica eleitoral, então garantia com que tudo funcionasse. Vocês viram aquele diagrama que eu fiz? E fazia com que isso também fosse operado pelo voto de curral, né? Era um dos exemplos, né? B. O interesse das elites agrárias e a exclusão das demais classes sociais da política estavam garantidos nesse sistema político eleitoral. Sim, o interesse das elites agrárias sempre estava em primeiro lugar, né? E não só isso, a exclusão das demais classes sociais da política era garantido nesse sistema político. Não existia a possibilidade de um pobre votar, e mesmo se alguém, né, mais humilde conseguisse votar por tais questões, ainda assim teria que votar de acordo com um determinado. C. O sistema eleitoral descrito como corrupto estava na base da política dos governadores, posta em prática pelas oligarquias na chamada República Velha. Mais uma vez, certo, vocês até estão vendo uma questão que intitula o período como República Velha. Então, assim, se vocês fizerem uma prova e escrever República Velha, eu não acho que vocês vão receber um errado, por exemplo, mas ainda assim, como eu falei, é legalzinho que a gente se atualize e comece a chamar de Primeira República, né, gente? Não vai mudar a vida, mas enfim. Tá tudo certo você também, o sistema eleitoral é corrupto, né? A gente vê, né? Os mesários lavravam as atas conforme entendiam e davam votações aos candidatos conforme queriam. Então, sim,
era corrupto, estava na base da política dos governadores que a gente comentou, e essa política dos governadores é posta pelas oligarquias da República Velha. D, o sistema eleitoral fraudulento foi consolidado no fim dos anos 20 através da ação decisiva da Aliança Liberal. A D, no caso, é errada. A D é a que não combina com o que eu falei, né? Com esse comportamento eleitoral que a gente está comentando na aula. O sistema eleitoral fraudulento foi consolidado no fim dos anos 20, então seria só lá para 1920. E assim, né, gente? A gente está falando de um negócio que começou lá em 1887, né? Não, então esse já é um erro cronológico. E ele ainda fala que foi consolidado através da ação decisiva da Aliança Liberal, que apesar, né, de ter feito a Revolução de 30, eles ainda não foram eles que surgiram com esse sistema eleitoral fraudulento, né? Foi uma política que vem até antes, foram partidos que vieram antes dessa aliança liberal que eu comentei com vocês. E o voto de cabresto era uma forma de manipulação do eleitorado, seja através da compra de voto, através da troca do voto por favores. Aí tá certo, né, que fala do voto, que era o voto de cabresto, né? Era alguma forma de manipulação de eleitorado. Então eu comprava seu voto ou eu te oferecia favores, assistência médica, comida, qualquer coisa do tipo para que você votasse na pessoa que eu quero que seja votada, né? E aí a D, ela é a alternativa do exceto, né? Ela é a que vocês têm que assinalar. E não só isso, talvez a dúvida pode passar pela cabeça de vocês já. Putz, mas ele não falou do voto de cabresto no texto, né? Mas isso já é uma questão, por exemplo, muito mais conteudista, né? Muito mais fora do formato do Enem, no sentido de que ele não quer só o que você leu no texto, ele quer esse comportamento eleitoral criticado pela sátira de Lima Barreto, que, como falei, é um comportamento da aula. Vocês tinham que, de fato, saber esse comportamento. Não ia dar para tirar isso só do texto. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela aula e tal. Perdão se eu demorei um pouco, se eu fui muito prolixa e tal. Agora a gente vai iniciar a Era Vargas. Ai, gente, esse período só vai ficando mais pesado, sinceramente, porque, sei lá, antes a gente tratava um assunto por cada aula, né? Agora a gente está em fase, a gente teve 3 aulas para falar Primeira República, aí agora a próxima, eu acho que são 3 a 4 aulas para a Era Vargas. A gente vai falar muito desse cara, é o meu período favorito da história do Brasil, além de período colonial. Não sei, fica igual para mim, gente. Comentem aí, né? Ai, vou fazer isso de YouTube. Deem like e comentem aí qual é o seu período da história brasileira favorito. O meu é sistema colonial e Era Vargas. Então, estou muito feliz de dar aula para vocês e vamos que vamos. Estamos chegando no fim de ano e estamos chegando nas revisões, viu? Aliás, gente, eu vou comentar uma coisa com vocês. Vocês já podem sair da aula se vocês estiverem cansados, né? Mas vou até parar a apresentação. Mas eu estou pensando em fazer as revisões de forma online, né, ao vivo. A questão é que eu sempre fiz aula gravada. Então, para mim, quando o Vitinho, né, que é o coordenador do RH, chegou e perguntou se eu queria continuar dando aula de segunda às 4h30, eu falei, tudo bem, porque, tipo, eu nem coloco só às 4h30 o negócio. Vocês veem que às vezes eu coloco no outro dia antes, tá? Sabe? Tipo, aula gravada você tem essa liberdade de fazer a hora que você quiser e aí todo mundo assiste a hora que quiser também. Só que por isso que eu parei e falei, não, pode colocar segunda às 4h30. Só que eu tenho aula. Eu tenho aula lá na FEFELESH, e aí é muito ruim. Mas se começarem as revisões, eu vou tentar mudar algo, fazer algum esquema aí para poder fazer revisão online, porque aí eu acho que revisão seria legal, porque é um momento de tirar dúvidas, né, gente? É um momento que vocês já viram tudo, e aí agora, não agora, né? Se vocês quiserem tirar dúvida hoje, pode tirar. Mas é o momento, né, de tipo, surgiu uma dúvida e seria legal de conversar, né, de tratar agora. Então, tô pensando em fazer as coisinhas online. Mas é isso, gente. Até a próxima.